Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês funcionários que vocês estão assistindo aqui no vídeo. Está no ar mais um vídeo aqui do meu canal da VSP TV. Hoje estou tendo a honra aqui de entrevistar aqui o grande nome da narração do esporte brasileiro, que é o Jorge Igor, um dos meus narradores preferidos atualmente. Eu vou falar disso daqui a pouco, Jorge, mas eu confesso que eu virei seu fã depois daquela narração aquela sua narração icônica daquela semifinal da Champions, todo mundo conhece, jogo de volta da Champions de 2019, que foi o jogo de volta que a Ajax e Tottenham, daquela virada de time do Tottenham por 3-2. Eu confesso que fiquei arrepiado com aquela narração, já fiquei arrepiado com a virada e com a sua narração, estava assistindo esse jogo sozinho em casa, né? Então, fiquei arrepiado com a virada de sua narração, mas a gente vai falar disso daqui a pouco e tal, sobre esse jogo e tal, marcante. Eu imagino a sua carreira, eu acho, imagino, né? Mas isso é certo. Então, mas eu queria começar primeiro falando no início da sua carreira, né? Fazendo sua pesquisa, uma pesquisa aqui para a sua entrevista, você desde pequeno já gostava de narração, né? Já tinha esse gosto pela comunicação, de narrar, né? É sim, Vitor. Pô, que prazer, cara. Fico feliz de saber que você acompanha aí, que você curtiu aquele momento que foi tão especial aí para minha carreira. Obrigado pelo convite. Eu comecei garoto, eu era adolescente e eu descobri lá onde eu morava, na zona norte do Rio, o fenômeno das rádios comunitárias. Antes de existirem as web rádios que tem hoje, todo mundo cria uma web rádio, faz o trabalho em casa. O que tinha lá atrás, quando a internet não era como é hoje, era rádio comunitária. Então o pessoal colocava uma antena de um transmissor de pequeno alcance, pegava ali no bairro próximo, na região e tal, e aí o cara ia lá, vendia o anúncio na padaria, conseguia vender o comercial, né, na padaria do bairro, no mercadinho e tal, e assim ele fazia a roda girar e manter a rádio no ar. E aí eu começava a ligar para essas rádios. Eu descobri que tinha uma rádio no meu bairro, ligava, poxa, eu quero falar aí no microfone, tem espaço para eu fazer um programa e tal. E eu era menino, assim, eu não queria quer dizer, seria ótimo se rolasse, mas eu como garoto, era difícil de eu chegar no comércio da região e levantar um patrocínio, alguma coisa, mas eu conseguia pelo menos o espaço para falar, para desenvolver, para narrar futebol. E aí o que foi acontecendo, Vitor? De uma rádio comunitária, eu fui ouvido pelo Paulo César Rabelo e pelo João Cardoso, que coordenavam a equipe de esportes da Rádio Grande Rio AM, que fica em Itaguaí, que é uma cidade próxima da capital, próxima do Rio. Aí fui convidado e fui para lá. De lá, eu fui para a Rádio Carioca. De lá, eu fui ouvido pelo Felipe Cardoso, que me chamou para a Rádio Brasil. De lá da Rádio Brasil, eu fui ouvido pelo pessoal do Esporte Interativo. Então, esse meu jeito assim de sair colocando o pé na porta, de pedir para falar, de pedir para uma chance, o espaço, isso me ajudou, porque eu fui ganhando espaço, fui falando, fui sendo ouvido, fui chamando atenção e deu certo. Muito bacana. E para você que é um nome com bastante experiência e tal, já um narrador consagrado, né? No espaço, você acha que essa questão do jovem, tipo, do pessoal mais ou menos da minha idade, né? Ter essa questão da iniciativa e tal, de pedir oportunidade e tal, de buscar, você acha isso bastante importante nesse quesito? Vitor, eu acho que hoje é até um pouco mais fácil para a galera que está começando do que na minha época, porque o que acontece, assim, o mercado ele continua difícil, inclusive a gente viu algumas portas se fechando e tal, nesse quesito, assim, de oportunidades, realmente você tem hoje, basicamente, as dificuldades que a gente sempre teve. Porém, para você mostrar o teu trabalho, tá mais fácil. Como é que era antigamente? Eu tinha que ligar para a rádio, levar uma fitinha, ou aparecer lá com a cara e a coragem e alguém me receber para fazer um teste. Era assim que funcionava, levar um CD, era assim que funcionava. Hoje, cara, você faz o teu trabalho no teu canal, você cria o teu canal, você cria a tua web rádio e vai para dentro. Hoje todo mundo acompanha todo mundo ouve todo mundo. Então, né, nesse quesito, assim, você consegue, por conta própria, sem precisar que alguém te dê um espaço, criar o teu primeiro espaço. Eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Onde é que eu vou começar? Onde é que eu vou aprender? Onde é que eu vou dar com a cara na parede e tentar de novo? Você pode ser o dono desse teu primeiro espaço. Dá o primeiro passo para que a partir daí alguém, assim, e aqui na TNT Esportes, por exemplo, o André Felipe, que é um dos nossos narradores hoje, ele veio de uma web rádio. Ele fez um baita trabalho, chamou a atenção. Então, acho que é um recado que eu dou para a galera assim, mais jovem, né, Vitor? Comece. Ou você cria o teu próprio projeto, ou você cola com alguém que já tem um projeto como esse. Não se preocupa com grana no início, porque não vai ter. Não se preocupa com audiência no início, porque não vai ter. Você vai estar ali plantando a sementinha para virar um negócio grande depois.
E você, nesse assunto, que é a questão das rádios comunitárias e tal, das web rádios, né? Qual a importância é que hoje a gente tem o recurso das web rádios, né? Na sua época não tinha muito isso, né? É mais as rádios comunitárias, né? Mas ainda hoje em dia, né? Qual a importância das rádios comunitárias, até para o pessoal que está começando e tal? Hoje, ainda com o apoio das web rádios, que está de montão aí para o povo que quer começar comentando jogos, narrando. Qual a importância disso atualmente? Ah, super importante, viu, o Vitor? Porque democratiza a comunicação, né? Você dá voz. O legal da rádio comunitária, a razão de ser, claro que depois, assim, a coisa foi indo para um lado mercadológico, um lado religioso, que explorava não só a questão da difusão da palavra, mas enfim, o retorno financeiro com aquilo, né? Você tem líderes religiosos de boa índole, infelizmente tem os que não são de boa índole, e usaram muito esse canhão que é a rádio que fala para o bairro, mas na essência é uma rádio que fala dos problemas locais, dos problemas da região, que dá voz à comunidade, que chega mais rápido, né, na subprefeitura, no poder público, naquela autoridade que está ali voltada para aquela região. Então esse é um lado muito legal. E o outro lado que foi importantíssimo para mim foi ter espaço sem ter formação. Eu era um jovem, eu era muito novo para chegar numa rádio principal, e eu sou do Rio, né? Então, as rádios que a gente almejava chegar no Rio, a Rádio Tupi, a Rádio Globo, a Rádio CBN, a Rádio Nacional, que sempre foi muito forte. Como é que você fazia para chegar lá? Você tinha um percurso muito longo até falar no microfone numa dessas rádios. Na rádio comunitária, não. Você chegava e falava, né? Abria o microfone para você. Então, essa foi uma vantagem enorme. Eu não seria o que eu sou hoje, eu não chegaria onde cheguei hoje se não tivesse esse fenômeno das rádios comunitárias no passado, na época que eu era garoto e estava lá cheio de vontade de falar no microfone. E você acha importante ter essa bagagem e tal, porque você passou por várias rádios, né? Tanto comunitárias quanto de grande porte, até chegar na esporte interativo, hoje tem esportes. Né? Você acha importante ter todo esse tipo de bagagem? Todo tipo. E vou te falar, Vitor, o rádio é uma escola muito legal, assim. O rádio ele te ajuda a desenvolver o improviso, a comunicação fácil, ele te dá o ao vivo como algo de rotineiro, né? Então o rádio ele é uma grande escola. Grandes profissionais que passam pela TV hoje, muitos deles vieram do rádio, muitos deles se formaram no rádio, muitos deles aprenderam a se comunicar de uma maneira muito ágil, muito criativa no rádio. O locutor de futebol, por exemplo, trazendo especificamente para a minha função, o narrador de futebol de rádio, ele precisa ser bastante criativo, porque ele está tendo que contar para alguém um jogo sem que essa pessoa veja. Então a pessoa não tem a imagem do jogo para o ouvinte do rádio, ela é criada pelo narrador. Então, o narrador precisa ser descritivo, o narrador precisa ser detalhista, o narrador precisa ser envolvente, porque não deve ser, não é fácil mesmo, né? Você ficar ali 90 minutos ouvindo um jogo sem ver, ainda mais hoje com a quantidade de telas que a gente tem para dispersar. Então, é um desafio a mais. E o locutor de rádio ele aprende meio que na porrada, sabe? Meio que na marra. A ser criativa, a desenvolver ferramentas, são coisas que a faculdade talvez não consiga te ensinar, né? Ferramentas que você vai descobrindo que precisa ter ali no ao vivo, na quantidade de horas que você fala. Então, eu cito o rádio, mas pode ser qualquer outro veículo, tá? É importante se você tiver essa oportunidade de estar em diferentes áreas, porque hoje, né? Hoje a comunicação ela muda com o streaming, com o público que é diferente, com uma linguagem que é diferente. Tem cursos que te dão uma noção, que te dão mais ou menos um norte para onde você deve ir, noções básicas do que é o rádio, do que é o streaming, do que é a TV. Mas o curso que vale mesmo, mais importante mesmo, é o da prática, é o do microfone aberto. Entendi. E o que mais difícil narrar? Qual o veículo mais difícil de narrar? No rádio ou na TV? Qual é que tem mais dificuldades, que impõe mais dificuldades? Assim, eu vou te falar por mim. Hoje eu narro na TV e eu narro jogos para o YouTube da TNT Esportes no estilo rádio. Jogos que a gente não tem os direitos de transmissão para TV, mas por serem muito relevantes, a gente faz como rádio. Assim, a exigência física da narração estilo rádio, ela é muito maior, porque você não tem pausa, você tem que preencher o tempo todo com voz, né? O silêncio do rádio é como a tela preta na TV, é como se estivesse fora do ar. Então você tem um gasto, a sua respiração ela é diferente, o seu esforço vocal ele é muito maior. Às vezes, se eu saio de jogos na pegada de rádio, saio esgotado, como se eu tivesse corrido, sei lá, uma meia maratona.
Mas na TV, o grande desafio, a grande dificuldade, é difícil, eu acho que eu vou responder no rádio, porque te cansa mais, assim, te exige mais da tua estrutura física, emocional, enfim. Mas o jogo de TV, ele é difícil porque você precisa não deixar aquilo ficar algo monótono, porque o jogo ele tem altos e baixos, né? Um jogo de futebol, ele não é 90 minutos, aquela loucura, aquela velocidade, aquela intensidade. Tem momentos mais frios, tem momentos em que a coisa não está tão tensa assim, e é o convite para o telespectador e para a telespectadora ir embora com a quantidade de opções que eles têm hoje. Então, o grande desafio do narrador de TV é reter essa audiência. Quando começa o jogo, eu preciso convencer você. Eu preciso convencer a você que aquele jogo é muito importante, que você não pode ir embora. Você chegou, eu quero você aqui. E aí, durante os 90 minutos, eu preciso continuar te lembrando disso. Ó, o jogo é muito importante, fica aqui. Então, também é bem difícil. Agora, no geral, o que exige, o que desgasta mais, né, sem dúvida, é a narração de rádio. Sem dúvida, você precisa estar, não só, eu falei emocionalmente, fisicamente, assim, tudo, horas de sono, alimentação, você precisa estar fisicamente preparado para aguentar o tranco, porque o negócio é pesado. E, Jorge, eu queria te falar uma coisa que é o seguinte, que eu, sempre quando eu assisto outros jogos de rádio aqui em casa, quando não tinha a TV com todos os canais, eu assistia os jogos do meu time a partir do rádio, eu tô te contando uma coisa que é o seguinte, eu até comento com minha mãe uma coisa que é o seguinte, que o narrador de rádio, às vezes ele bota muita emoção no jogo, bota muita emoção no jogo que não é exatamente aquilo que está acontecendo, não dizer exatamente. Bota uma emoção além do normal. Isso é verdade, acontece bastante isso. Às vezes acontece, porque sabe o que é? Muitas vezes, quando o cara está no estádio, às vezes você está numa cabine muito distante do campo, você não tem a visão tão próxima do que alguém que está vendo pela TV com 30 câmeras no estádio. Então, às vezes, o narrador ele tem a sensação, estando no palco do jogo, que a bola passou muito mais perto do que realmente ela passou, né? E aí o cara está no estádio, ele não tem o recurso do replay, muitas vezes. Nós que narramos pela televisão no estádio, a coisa é diferente porque você tem toda uma estrutura de câmeras, eu narro olhando para o campo e tenho um monitor com todos os replays à minha disposição. Então eu consigo ver na hora, para não dar uma dimensão acima do que aquilo realmente foi. Acontece por isso, às vezes por uma limitação de visão, mas às vezes acontece também por um truque, assim, de você tentar, sabe, né, florear o negócio, já que não tem imagem. Então é aquela história do eu aumento, mas não invento. Tá, às vezes acontece sim, tem gente que usa assim, esse expediente. Eu falo isso porque quando eu vi os jogos no rádio, assim, eu comparo os jogos do meu time que eu assisto na TV, é muito mais adrenalina ouvir o jogo no rádio do que na TV, porque é justamente por causa disso que você falou, né? Vou te confessar um negócio. Mais de 90% dos jogos de TV, de futebol que eu assisto em casa, eu assisto ouvindo a narração de rádio, com a imagem e com o som do rádio. Porque eu gosto dessa pilha, eu gosto de estar assistindo o jogo o tempo todo, né? Sentindo que algo grande vai acontecer, a velocidade do narrador, a quantidade de vozes, as vinhetas e tal, aquilo me envolve mais. É estilo, assim. Hoje eu sou um narrador de TV, mas eu só tô aqui porque eu sempre fiz rádio e sempre fui apaixonado por rádio. Então, quando você se apaixona por rádio uma vez, você vai até o fim da vida apaixonado. Com certeza. E agora eu estou voltando lá no início da sua carreira, na verdade na sua infância, na realidade, que você brincava, eu li uma entrevista assim que você não era bom jogador de futebol e tal, né? E que você, para não jogar, você narrava os jogos com seus colegas, né? Narrava as partidas e tal. Você falou uma entrevista que você brincava de montar sua própria emissora e tal, montar uma mesinha. Como é que era isso na sua infância? Era assim, eu era péssimo mesmo, isso tudo procede, eu não sabia jogar, então eu ficava meio deslocado. Para não ficar deslocado, eu narrava os jogos dos meninos, eu tive um gravador com aquelas fitinhas assim bem pequenininhas e eu gravava e depois colocava eles para ouvirem a narração, eles adoravam, eu colocava a fitinha no ponto na hora do gol e tal. Eu era filho único, sou filho único, ganhei uma mesa de botão,
mas eu não tinha com quem brincar, né? Então eu armava os dois times, jogava eu contra eu e narrava aquele jogo. E quem estava em volta percebia que eu sempre quis fazer isso, eu sempre quis narrar, eu sempre mostrei esse desejo, esse interesse. Eu brincava de emissora de TV, eu fazia grade de programação, aquilo tudo me fascinava. Quando eu sentava para ver quando alguém lá em casa ligava para ver um jogo de futebol, mais do que o jogo em si, tudo da transmissão me fascinava. A abertura da transmissão, o momento em que o narrador era mostrado na cabine, que acionava o repórter e tal, tudo aquilo me fascinava mais do que o próprio jogo. E o mesmo valia para o rádio. Eu adorava ligar uma hora antes na Tupi, na Rádio Globo, e ouvir todas aquelas trilhas sonoras de abertura de transmissão, aquilo todo, aquele ritual dos domingos, né? De ouvir sempre as mesmas trilhas e tal. Aquilo me apaixonava, assim, me apaixona até hoje. Eu adoro futebol, mas é o segundo da minha lista. Em primeiro lugar, eu adoro as transmissões de futebol. Bacana. E agora, como é que foi o seu início na TNT Sports? Eu falo TNT Sports por lado atual, né? Mas não era esporte interativo, né? Mas como foi o seu início? Foi assim, eu trabalhava na Rádio Brasil, que era uma rádio de porte médio do Rio de Janeiro, que ela não fazia, ela não era líder de audiência, era uma rádio intermediária que geralmente fazia os jogos opcionais. Então, quando as principais rádios do Rio iam prioritariamente nos jogos do Flamengo ou nos jogos do Vasco, a Rádio Brasil priorizava os jogos do Botafogo, os jogos do Fluminense, que são torcidas pelos institutos de pesquisa menores no Rio. Então eu fiquei lá 2 anos e meio fazendo um trabalho legal. Eu narrava, eu era o apresentador reserva do Felipe Cardoso no Momento Esportivo, que era o nosso programa diário, e também fazia cobertura de clube, como folguista. Trabalhei bastante tempo cobrindo treinos dos 4 grandes do Rio e tal. Então era assim a minha rotina. Aí no belo dia, eu fui ouvido pelo pessoal do Esporte Interativo. O pessoal do Esporte Interativo estava prestes a colocar no ar o canal, a TV Esporte Interativo, que começou no sistema de parabólicas, né, o sinal aberto em 2007, e eles estavam ouvindo narradores pelo Rádio do Rio para chamar para testes e tal, para montar a equipe. Me ouviram, me chamaram, eu fiz um teste, passei, inclusive o André Henning, que foi quem me recrutou desse teste, ele foi o responsável por montar a nossa primeira equipe de narradores, comentaristas, apresentadores, ele selecionava o pessoal, selecionou, me fez a proposta. Quando ele me fez a proposta, eu tentei ainda ver se era possível seguir na Rádio Brasil, conciliar as duas atividades, e o Esporte Interativo na época não aceitou, porque a carga de trabalho seria muito grande. A gente faria campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato português, teria uma agenda cheia, não daria mesmo para conciliar. E aí eu me mudei mesmo, né? Foi a primeira vez que eu narrei em TV, Vitor. Eu nunca tinha feito nada disso, eu nunca tinha feito nada fora do rádio na minha vida. Tanto que nesse primeiro ano foi uma transição difícil. Você chega do rádio para a TV muito acelerado, com aquela voz impostada, aquela coisa do locutor de AM. E o André dizia: Jorge, calma, desacelera, é bate-papo, não precisa desse tom assim professoral na narração. Você não é o Pavarotti, calma, vai conversando e na hora do ataque você sobe e tal. Então eu penei um pouquinho para achar o ajuste fino, mas achei, deu certo. Eu acho que isso também é uma das grandes diferenças da TV para o rádio, que é a questão do seguinte, quando a gente está na TV, que o telespectador pode ver lá, pode ter a noção do jogo, tal, tudo, então não vai ter mais um papo com o comentarista e tal, né? Tipo, até o comentarista pode ter mais espaço para falar, né? Se eu ligar, até não, a rádio, isso eu falo porque eu faço parte de uma rádio, comento jogos em uma rádio, daí o que acontece? Eu mesmo tenho que melhorar um pouco isso, é a questão de diminuir mais os comentários, que é uma coisa que a rádio, que os comentários têm que ser bastante precisos, né? E no rádio, geralmente, o comentarista ele tem menos tempo e ele aguarda o narrador chamar. Na TV, aqui mesmo na TNT Esportes, a gente tem essa liberdade. Os comentaristas, até pelo entrosamento que a gente tem, por exemplo, com o Bruno Formiga, eu tenho um entrosamento de um sentir a respiração do outro a brecha, da gente quase nunca se atropelar, porque a gente já faz jogos há muito tempo e ele percebe quando tem um momento dele entrar. Ele não precisa ser acionado por mim, porque é um bate-papo. O bate-papo é assim, né? Um fala, o outro entra, fala, e completa o assunto, ou traz outro assunto. Esse é o tom da transmissão de TV. É uma grande conversa ali com quem está vendo. E você se lembra da sua primeira narração na TV? Como foi e tal? Lembro. No Esporte Interativo foi assim. No fim de semana de testes para a TV entrar no ar,
Eu narrei Nacional 0, Braga 0, Campeonato Português. Quem fez o teste comigo desse jogo foi o Felipe Rolim, ele foi o comentarista do meu teste, e é curioso, porque ele fez a semana de testes e ele acabou só vindo de fato trabalhar com a gente depois, algum tempo depois do canal entrar no ar, porque ele tinha atividades como advogado e tal, acho que no primeiro momento ele não conseguiu conciliar a agenda, mas ele foi o cara que comentou o meu teste. E aí, uma semana depois, quando a TV de fato entrou no ar, o meu primeiro jogo foi Reggina e Palermo, campeonato italiano. E também foi um 0-0. Eu fui o último narrador a gritar gol. Dos primeiros do esporte interativo, eu fui o último. Então custou para você gritar um gol, né? Custou os dois jogos. E, inclusive, essa lembrança eu não tenho com precisão. Mas o segundo jogo também foi um 0-0, porque eu lembro, assim, vagamente das pessoas brincarem, pô, mas outro 0-0 e tal. Acho que não foi só o da estreia, não. Acho que o segundo, o terceiro, assim, demorou um pouquinho. Tava meio zicado ali no início. Foi frustrante para você narrar 3-0 no início? Foi frustrante assim? Assim, é porque eu tinha curiosidade também de como seria o grito de gol, sabe? Acho que as pessoas também tinham, né? Porque eu estava vindo do rádio, assim. O Felipe Santos, os três narradores, André Henning, Felipe Santos e eu, eram os três primeiros narradores do Esporte Interativo em 2007. Todo mundo com alguma passagem de rádio, mas assim, naquele primeiro tempo, o André e o Felipe estavam muito mais prontos para narrar na TV do que eu. Eu ainda estava muito rádio, eu ainda estava muito vozeirão, assim. Então eu tava meio ansioso, assim, mas depois deu certo. E é uma coisa que a TNT Sports tem até hoje, tal, que conseguiu há alguns anos, que é a questão da Champions, né? A gente para você deve ser uma honra imensa, né? Prazerosa imensa, né? De narrar jogos da Champions, né? Como é que é narrar jogo de Champions? Sempre uma emoção diferente, né? Até porque você que já narrou vários jogos da Champions, especial esse que a gente vai falar daqui a pouco, é o Ajax e Tottenham, né? Como é que é narrar os jogos da Champions, velho? Ah, é muito especial, né, Vitor? Porque a Champions ela foi crescendo de importância para o público brasileiro e a gente sente que tem uma parcela nisso. A ESPN fez um trabalho maravilhoso sei lá, 20 anos, assim, do tempão que ela ficou com a Champions exclusiva para o Brasil. Ela abriu essa ponteira e quando a gente pegou a exclusividade para a TV fechada, a gente sabia do tamanho da responsabilidade que a gente tinha nas mãos. O nosso estilo é diferente do deles. Não que o nosso seja bom e o deles seja ruim, mas são diferentes, né? É normal, é normal. E as pessoas no início, além de se assustarem assim com a diferença, demorou um tempo para todo mundo acostumar, as pessoas tinham receio. Será que eles vão ser tão informativos? Será que eles estarão tão bem preparados para os jogos, como os colegas da ESPN sempre estiveram? Então isso aumentou o nosso sarrafo, assim, acho que deu mais vontade, assim, para a gente, não para mostrar que a gente era melhor, mas para a gente conseguir fazer no nível dos caras, porque eles estabeleceram um padrão de excelência. Então a gente tinha a obrigação de tratar o produto tão bem como eles trataram. E a coisa ficou muito grande, assim. A Champions hoje é um campeonato, a final da Champions, ela para as cidades no Brasil, né? Ela mobiliza, você tem eventos espalhados, você passa nas ruas, nos bares, nos restaurantes, tudo para no sábado da final da Champions. E a gente ajudou, né? A ESPN lá atrás, a gente agora, as TVs abertas nesse período, a gente sabe que a gente tem uma contribuição nisso. A gente tem nas nossas mãos o maior campeonato de clubes do mundo. E é o nosso carro-chefe, é o que faz a gente acordar diferente todo dia. A gente ama isso aqui. É o nosso filho, assim. A gente trouxe como filho, cuida dele com um carinho danado e tem, no mínimo, até 2024 para continuar cuidando bem dele. Eu gosto muito das transmissões da TNT Sports na Champions e tal, gosto muito do estilo do canal e tal, que faz umas transmissões sérias, mas ao mesmo tempo com diversão e tal, com comentaristas contraídos e tal. Eu queria saber de você, qual é a marca, né? Como a TNT Sports, a equipe toda geral, fez para conquistar o público e hoje ser realmente reconhecido como a casa da Champions? Emoção e descontração. A gente sempre quis colocar esses dois ingredientes com muita força naquilo que a gente faz. A gente precisa sentir a história que o torcedor está sentindo, viver aquilo junto com ele. Se ele está gritando, a gente está gritando junto. Se ele está pulando, a gente está pulando junto. Se ele está arrepiado, a gente tem que se arrepiar também. A gente tem que mergulhar no jogo como o torcedor e a torcedora mergulham. Então, a gente se permite gritar, a gente se permite perder a voz, é isso. A gente só reproduz aquilo que quem está assistindo o jogo está fazendo. E a descontração. A gente sempre teve liberdade aqui para brincar,
para ser bem-humorado, sem forçar, porque ou você é engraçado ou você não é. Não adianta você forçar, sabe, uma veia que você não tem. E sempre também sem deixar aquilo descambar, né? É sempre na dose certa. A emoção eu até deixo transbordar um pouquinho e passar da dose certa. A descontração é sempre uma linha mais tênue, de você perder o controle do jogo, de você fazer o espectador se dispersar e tal, mas a gente aqui sempre teve a liberdade para ser o que a gente de fato é, para colocar esses ingredientes que são fundamentais, são básicos, são pilares do que a gente faz, mas colocar na intensidade de cada um, né? Os ingredientes estão aqui. A maneira de fazer é com vocês. Sempre foi assim no esporte interativo, agora TNT Esportes. E agora, finalmente, nós vamos falar sobre o jogo histórico, cenário que foi esse Ajax e Tottenham, né? E, como eu já tinha dito, estava assistindo esse jogo, foi incrível aquele dia, com a sua narração, mas a gente quer arrepiado com as duas coisas, a virada e sua narração, como já disse, né? Inclusive, né, eu fiz um trabalho de escola e tal, que a gente tem uma página no Instagram, eu fiz um trabalho de escola justamente falando essa partida, botando seu bordão, né? Que quando o pé responde ao coração, que eu achei fantástico e tal, até o meu trabalho de escola tá aqui, que eu peguei aqui para mostrar, Que legal. eu fiz trabalho de escola falando essa partida com o seu bordão e tal, que no início Poxa, do que título, legal. né? E eu queria falar, como foi essa partida, o dia e tal, né? Porque isso me demonstra também como Champions, a gente não pode duvidar de nada, se tá dando do UEFA Champions League, né? Porque o jogo foi 1x0 pro Ajax, jogo de ida lá na Inglaterra, lá em Londres, né? Daí, jogo de volta, o Ajax abriu 2x0 no primeiro tempo, depois teve aquela virada do Tottenham no último minuto, com o Lucas Moura fazendo hat-trick. Como foi esse jogo para você? Assim, Vitor, eu digo para as pessoas que geralmente os jogos que me marcaram foram jogos que eu não estava esperando muita coisa. Quando eu saio de casa, com a vantagem que já tinha sido construída e tal pelo Ajax, eu imaginava que eu iria narrar a classificação do Ajax. E já estava com a coisa assim meio pronta na cabeça. Poxa, é a volta do Ajax, um time tradicional, antigo, campeão de Champions, mas que está sendo carregado por uma nova geração, são os meninos e tal, porque era tudo muito encantador. Esse Ajax tinha eliminado o Real tocando 4 dentro do Bernabéu. Inclusive rapidinho, inclusive ao mesmo tempo que eu fiquei arrepiado com a virada, com a narração, ao mesmo tempo fiquei decepcionado, porque eu queria ver aquele time do Ajax chegando na Pois é, final. Eu fiquei com dó do time do Ajax, né? Eu tava eu futebol também. muito bonito e tal, né? Mas eu não tô pretendendo se chegar na final daquela virada, mas eu fiquei, ao mesmo tempo, no meu coração, eu fiquei com dó do time do Ajax também. Pô, Vitor, eu também era um conto de fadas, né? Era muito bonito, mas, poxa, aí a vida muda tudo, né? Vem um vendaval chamado Lucas, que faz 3 gols num tempo só de jogo, e com o pé que não era o bom dele, incrível. E aí, pô, aí é o que eu falo, assim, desse nosso DNA. A gente tá autorizado a passar do ponto, assim. Se o torcedor tá quase tendo um troço, o narrador aqui da TNT Sports vai ter também, porque a gente tá muito inserido ali no jogo. Então, eu digo que foi a maior felicidade da minha vida, o momento mais feliz, assim, onde as coisas mais deram certo para mim na minha vida como narrador até hoje. É aquela coisa, o centroavante fica às vezes lá 90 minutos esperando uma bola que não vem, quando vem é só alegria. Foi tipo isso. Porque antes de sair o gol, a transmissão do jogo estava mostrando os jogadores, um por um, do Tottenham. Todo mundo ali com a cara, né, arrasada, assim, todo mundo meio esgotado, porque, pô, não estava dando, assim, o tempo estava passando e faltava um gol e já estava todo mundo ali no limite e tal. E aquilo me deu um gancho. Eu falei, poxa, olha aí, ó, o Tottenham já não tem gás mais, sabe? Tá tudo. Agora vai ser. Não tem outro jeito, agora é só no coração, porque não tem mais não tem mais pé, não tem mais gás e tal. Pum, aconteceu. Então foi maravilhoso. E aí, depois que eu saio da transmissão, que eu desço alguns andares, o Diego Vieira, que é um dos nossos gestores aqui da área de esportes da TNT na América Latina, ele vira para mim e faz uma observação. Jorge, você não gritou gol, né? Você só gritou o nome do Lucas. Falei, pois é, cara. Você já viu isso? Uma narração que não tem grito de gol, mas que foi impactante, porque era o berro que provavelmente o pai do Lucas estava dando em casa, a mãe do Lucas, a esposa do Lucas, as pessoas que amam o Lucas, o torcedor do Tottenham, sabe? O microfone tremia, aí eu vi o Pochettino desabando no chão, assim, não tem como, foi uma grande loucura, mas eu me senti muito à vontade para fazer tudo aquilo, porque eu sempre fui estimulado a ser esse narrador.
não se preocupar muito com o padrão, certinho, aquele grito de gol igual para todos os lances, educadinho. Se precisar rasgar tudo e perder a voz, vai. Eu fui encorajado a fazer isso e o Lucas me deu esse gancho, então só alegria. Daí quando o seu companheiro também, dessa parte da profissão, o Luiz Roberto, né, quando ele falou esse é o maior esporte do planeta, é super verdade, né? Verdade, verdade. Acho que não tem nada que envolva as pessoas num nível, que tenha um grau tão alto assim de imprevisibilidade, de falta de lógica, né? Como é o futebol, assim. Você vê, você traz aqui, por exemplo, do futebol brasileiro. 2019, o Flamengo faz o que fez com o time do Jorge Jesus e as pessoas começam a dizer, poxa, nós vamos ver uma dinastia. Daqui a os próximos 5, 10 anos, o Flamengo vai levar tudo. Nós estamos em 2021 e o Palmeiras continua muito forte, levou 2 Libertadores. O Santos foi vice-campeão brasileiro em 2019, vice da Libertadores em 2020. O Atlético Mineiro pode fazer uma dobradinha no Brasil, porque o futebol é isso. O futebol é mesmo imprevisível. Futebol, as coisas mudam muito rapidamente. Então, esse é o grande barato desse esporte, né? Sim, ainda falando da questão do Ajax e Tottenham, né? Inclusive foi mostrada a sua narração, né? Na entrevista com o Lucas pós-jogo, né? Foi mostrada a sua narração pro Lucas, né? Ele se emocionou bastante. Foi, a galera daqui do Brasil teve uma ideia muito rápida, muito feliz de mandar, inclusive o Diego Vieira foi quem capitaneou isso, de pegar esse gol, a gente tinha um repórter lá na zona mista, o Arthur Quesada, o Lucas ia passar por ele, ia falar com ele, então, esse espaço, assim, esse repórter que está lá no estádio, essa posição ela é paga. As emissoras de TV que querem ter o repórter na zona mista depois do jogo, elas precisam pagar a UEFA e não é barato. Então a gente fez um investimento e, pô, vamos aproveitar, o Lucas vai passar. E eu acho que a gente já tinha uma ideia de que aquilo ia mexer com o Lucas de alguma maneira, mas não tanto. O Lucas vai às lágrimas, o Lucas se acabou com aquele momento e a gente vendo daqui também era uma choradeira só. E até hoje é um dos nossos vídeos mais vistos na história, nas mídias sociais, né? Porque futebol é isso, né? A graça é essa, né, Vitor? É quando emociona, quando arrepia, quando faz a gente sair de si. Pô, é uma das razões de existir desse esporte, né? É maravilhoso, maravilhoso. E outra partida que eu gostei até de menor porte, mas que te marcou muito também, que todo mundo lembra, você também, é por causa da Série C do Campeonato Brasileiro, Guarani 6, ABC 0, né? Virada histórica do Guarani lá no Brinco de Ouro, lá em Campinas, né? Uma partida que eu acho que talvez você já deve ter se preparado também para esquecer igual foi a Jax e Top, né? Que você deve ter pensado, pô, você fez 4-0 e tal, mas se os caras para fazer essa partida, já deve ter preparado o discurso, né? Esse partido também Isso, você não grave nada que você poderia. O Guarani poderia ser 6-0, né? Esse foi até mais difícil. Eu narrei a ida, o 4-0, e quando eu saí de casa no domingo para fazer esse jogo da volta, eu pensava: o que eu vou falar na abertura? Como eu vou convencer as pessoas a verem esse jogo? Estádio vazio, um horário que foi ruim. Esse jogo foi às 9 da noite de um domingo. Você imagina quantas pessoas tinham no brinco? Pouquíssimas. Heróis. E eu falei, gente, assim, é difícil, é um milagre, o ABC está muito perto, mas sabe como é o futebol e tal. Aí o jogo começa e começa a acontecer tudo aquilo, começa a acontecer cedo, né? O primeiro gol sai rápido, sai o segundo, o ABC tem um jogador expulso, eu começo a sentir que vai dar, e eu sempre fui um cara, Vitor, que se envolveu muito com as histórias dos clubes tradicionais do futebol brasileiro. Eu sempre gostei muito da história do Guarani, por ser um clube do interior campeão brasileiro, caso único na nossa história, pelos ídolos que sempre teve, me doía ver o Guarani estar numa Série C. Aquilo não era o lugar do Guarani. E então eu fui criando ao longo da competição esse carinho pelo clube, né? Esse respeito pela história e uma torcida para que o Guarani saísse dali. Pô, e quando aconteceu aquilo, assim, ao longo da trajetória já rolou uma sintonia minha com o torcedor do Guarani, pô, não tinha como ser diferente. O torcedor do ABC, na hora, ficou chateado, tenho absoluta certeza. Não é agradável, né? Ver seu time tomar uma virada de 6-0 e o narrador se esgoelando, mas depois que esfria a cabeça, fala: pô, não tem jeito, né? Eu queria que o Jorge narrasse como? Como um velório? Não era um velório, era a maior festa do mundo em Campinas, né? É muito, muito bacana e tal. E eu queria saber de você também, qual foi a sua melhor cobertura na carreira até aqui? Eu tinha, imagino que deve ser várias, né? Mas
É Champions ou é outra coisa? Tem vários, né? Pelo esporte interativo eu fiz tanta coisa, né? As coberturas de Champions, as coberturas de Copa do Nordeste foram lindíssimas. Eu fiz uma final de Copa do Nordeste em Salvador, Bahia, Sampaio Corrêa, que foi um negócio inacreditável, assim, você tá vendo aquela atmosfera toda de perto. Eu já cobri jogos pan-americanos pelo rádio, eu já fiz coberturas de várias modalidades pela época da Rádio Brasil, eu acompanhava judô, eu acompanhava vôlei de praia. No esporte interativo eu já narrei quase tudo que você possa imaginar. Eu ainda tenho desejo, né? Que eu acho que todo narrador tem ou deve ter, de estar numa cobertura de Copa do Mundo. Eu acho que vai rolar, tenho esperança que isso chegue, mas, pô, até lá eu tenho a Champions nas mãos, né? Tenho a maior competição de clubes do mundo, ano após ano para fazer, isso é uma motivação muito gostosa. Muito bacana. E agora, para falar isso aqui com você, porque você passou por uma verdadeira batalha, né? Pela questão que você teve câncer, pegou câncer e tal, câncer de tireoide, né? Eu queria que você contasse aqui, né? Como foi essa sua recuperação e seguindo a deixa o recado, né? Para as pessoas que sofrem com essa doença grave e tal. Eu queria que você comentasse sobre isso. Bom, eu descobri em maio desse ano, e justamente um câncer que coloca a sua corda vocal em risco, que é o meu instrumento de trabalho. Mas eu tive a felicidade, Vitor, de estar nas mãos de uma das maiores autoridades do assunto do Brasil, que é o Dr. Roberto Elias, e tive uma recuperação muito rápida e temi pelo pior, que a voz não voltasse, que eu não. Depois que eu entendi que o meu câncer de tireoide oferecia um risco baixíssimo de morte, o risco maior era mesmo uma lesão na corda vocal, uma manipulação equivocada na cirurgia, e isso passou a tirar o meu sono. Mas deu tudo super certo. E eu acho que a lição que fica é que a gente tem que aprender a lidar com o imprevisível. De uma hora para outra, as coisas estão planejadas e elas podem virar de ponta cabeça. De uma hora para outra, pode surgir um grande problema na sua frente. O que vai ser determinante é como você vai lidar com isso. Que ferramentas você vai usar para vencer aquilo, ou se você vai se deixar ser vencido por aquilo. Eu fui à luta, eu fui para o pau, eu corri com todos os exames, com todo o processo da cirurgia. Menos de um mês depois de descobrir, eu já estava operando. 20 dias depois da cirurgia, eu já estava começando o trabalho de fono. Eram 5 séries de exercício todos os dias para que a voz voltasse o mais rápido possível. Então, eu fui para o pau. Então, quando a dificuldade aparecer na sua frente, vai para o pau, enfrenta, porque senão ela vai deixar você no chão. E isso não pode acontecer, porque aí é mais difícil levantar. Isso que é o mais importante, né? E agora eu queria perguntar para você e tal, eu tô perguntando a questão, o que você tá fazendo aí? Eu tô vendo que você tá atrás de um estúdio e tal, você tá fazendo Ah, aqui? sim. Eu vou entrar daqui a 20 minutos na transmissão de Fortaleza e Juventude pelo Brasileirão, antepenúltima rodada, jogo importante. Fortaleza podendo garantir vaga da Libertadores, né? E Isso. Fortaleza, e baita campanha de Fortaleza também, né? Podendo. Fortaleza é o mesmo caso, né? A gente falou do Guarani aqui, mas Fortaleza estava vários anos na Série C do Campeonato É Brasileiro. verdade. Passou vários, 8 anos, se eu não me engano, na Série C do Campeonato Brasileiro agora, um trabalho fantástico do Voivoda, né? Que já vem passando com a reestruturação, que já vem desde o Rogério Ceni e tal, agora com o Voivoda. Fortaleza podendo garantir vaga da Libertadores aí pela primeira vez na história, né? Podendo ter os dois grandes do Ceará na Libertadores, né? A Fortaleza e o Ceará, né, Jorge? Seria incrível, né? E trabalhos muito bem feitos. São duas administrações, duas diretorias que colocaram a casa em ordem, que ajustaram o clube. Hoje são clubes que são organizados, pagam em dia. É muito legal. Não é por acaso que eles estão aí, não, viu, Vitor? E eu já estou na expectativa aqui, porque vai ser um jogão para narrar daqui a pouquinho aqui. Vai ser bem legal, estádio cheio, vai ser bonito. Vamos acompanhar. E agora para a gente encerrar aqui, que dica você dá para quem quer seguir nessa área da comunicação, seja narrando ou na parte do jornalismo, da reportagem, comentando também e tal? Que dica você dá para quem quer seguir essa área como eu, por exemplo? Bom, esteja disposto a renunciar muitas coisas na sua vida, tá? O profissional que trabalha com jornalismo esportivo, ele vai perder aniversários, ele vai perder feriados, ele vai perder muitos finais de semana. Eu já vi muita gente com muito talento para a função não tocar em frente justamente por isso, porque não quis fazer certas renúncias, o que é legítimo, né? Você precisa fazer escolhas na sua vida, mas saiba que é uma profissão que vai te exigir muito, mas é muito prazerosa. Você também precisa aprender a lidar com pressão, com críticas. Isso aqui, ó, rede social, é um veneno. Você precisa saber filtrar, ter
convicção daquilo que você faz e não se deixar levar tanto por coisas que você lê, por comentários que são maldosos e que nem sempre vão construir, né? Estabeleça esse filtro, não se contamine tanto com as coisas que você lê, não se preocupe tanto com isso. Faça o seu. Aprenda que o silêncio da sua chefia sempre é o melhor elogio. Quando o seu telefone tocar logo depois de uma transmissão, ou é porque você fez um negócio do cacete histórico, ou é porque você fez cagada. Se ninguém te perturbar tanto, é porque deu tudo certo. E voltando, Vitor, àquele ponto do início, comece o projeto pequenininho, a sua web rádio, comece o seu canalzinho no YouTube, faça a sua live no Instagram, comece a falar, bota para fora essa veia de comunicação que você tem, vá aprendendo com os erros, a grana e a audiência vem depois. O importante é começar. Muito bem. Valeu, novamente, Jorginho, pela disponibilidade da entrevista. Foi uma honra conversar com você, sou seu fã grande. Valeu. Vitor, obrigado pelo convite. Fico feliz e quando você quiser um novo papo, meu velho, a gente já tem o contato, vai ser um prazer danado conversar, falar de futebol, televisão, rádio, é muito gostoso. Um abração para você e boa sorte aí na caminhada, tá? Pô, valeu, valeu, foi um bom bate-papo aqui e tal. Jorge muito simpático, teve contato com ele e tal. Ele viu o tempo na agenda dele, então a gente sabe que o tempo, né? Você que narrava jogo vai ser muito corrido, então muito obrigado. Que isso. Pô, valeu. Tamo junto, Vitor. Tamo junto. Eu espero que um dia eu possa, quem sabe, trabalhar com você, fazer uma transmissão ao seu lado. Pô, já pensou uma dobradinha? Vai ser legal demais. Bom, isso. E vai ser mais um tudo aqui pelo nosso canal do YouTube da VFTV, pelo meu canal do YouTube da VFTV. Muito obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam no canal, pessoal. Ative o sininho. Tchau, pessoal. Compartilhe o vídeo aqui. Tchau, pessoal. Valeu!